Alô, boa tarde. Bem-vindos ao webinar da série Jornada Científica do Customer Experience Center da Thermo Fisher. Eu sou o Sérgio Blasco, eu sou gerente de vendas da divisão de microbiologia da Thermo Fisher Scientific e serei o moderador dessa sessão de webinar. Para iniciarmos essa sessão, é importante compartilharmos a missão da Thermo Fisher. Mais ainda no momento que vivemos, que um momento tão diferente, tão complicado para todos, né? Que nossa missão faz muito sentido em relação a esse momento, né? A nossa missão é permitir que nossos clientes tornem o mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro. E o surto global, né, de coronavírus é um lembrete poderoso da importância dessa missão dessa missão em relação ao que estamos vivendo. Nós ressaltamos estar profundamente conscientes de nossas obrigações para garantir a segurança de todos os nossos colegas e comprometidos em ajudá-los a manter o andamento de suas pesquisas nesse momento tão desafiador que todos nós estamos vivendo, né? Nós preparamos a série Jornada Científica com aulas ministradas pelo time de cientistas da Thermo Fisher, divididas em 3 módulos, para que você tenha acesso aos conteúdos exclusivos onde você estiver, de fácil acesso, né? É importante ressaltar que nós enviaremos já até foi uma pergunta do chat, antes mesmo de começar, o question já foi mandado. Então, eu vou esclarecer que pode ser a dúvida de outros, né? Nós enviaremos uma declaração de participação ao final desse módulo. Você não necessariamente precisa estar em todo o período, mas precisa participar de toda a série. É bastante importante. Outra coisa bastante importante que eu gostaria de ressaltar é que no final do evento nós vamos mandar uma pesquisa de satisfação, onde nós pedimos que todos vocês enviem a resposta, porque ela é fundamental para a gente avaliar o evento e principalmente as sugestões que vocês têm para tornar os próximos eventos ainda melhores. Nesse webinar, nós teremos 2 especialistas, não vai ser só uma, nós vamos ter 2 que vão ministrar o webinar ao mesmo tempo. Tá? Elas são especialistas em microbiologia de alimentos e nos trarão o tema de como a Thermo Fisher pode ajudar os laboratórios com as novas metodologias da IN 60. Bom, aproveitando a oportunidade, eu gostaria também de fazer aí, como acredito que todos nós que estamos participando do evento Somos Microbiologistas, nós vamos ter mais um evento sobre microbiologia na próxima sexta-feira, dia 28 de agosto. Um tema que não é relativo a alimentos, mas para quem é microbiologista sempre é bastante interessante participar e conhecer um pouquinho mais sobre a microbiologia, né? Sexta-feira o tema será o teste de sensibilidade de antibióticos para micobactérias. Os palestrantes serão a própria Juliana, que vai ser o palestrante desse evento, mas também a doutora Hélida Leal, que ela é pesquisadora da Fundação Ezequiel Dias, lá de Belo Horizonte. Então, eu gostaria aí de convidá-los a participar desse evento, mesmo de quem não é especialista da área clínica, né? Antes de começarmos, eu tenho alguns lembretes a fazer, né? Caso queira acessar esse material, basta você fazer o download do mesmo na pasta Documentos, e você já vai poder acessar a apresentação. Outra coisa muito importante para nós é que vocês vão ver aqui à direita do seu vídeo
que para vocês fazerem perguntas, o chat vai estar fechado. Então, vocês façam suas perguntas através do questions, né? E por escrito. Se for uma pergunta mais simples, não relacionada com o termo técnico, a gente já vai respondendo, e as perguntas serão encaminhadas para os palestrantes no final da apresentação. Então, reserve aí uns 20 minutos do seu tempo para participar dos questionamentos também. Vocês podem ver a qualquer momento o questionamento. Bom, o tema de hoje é sobre como a Thermo Fisher pode ajudar os laboratórios com as novas análises da IN60. Para isso, nós vamos ter duas palestrantes. Nós vamos ter a Juliana Cardoso, que ela é assessora técnica da Thermo Fisher há 7 anos, e ela é mestre em microbiologia pela Unifesp e é biomédica. A Márcia Yoshida, ela é vendedora técnica da Thermo Fisher há 18 anos. Ela é bióloga e técnica em alimentos. Ela tem experiência em controle de qualidade da indústria de alimentos e em pesquisa e desenvolvimento na indústria química. Bom, já falei bastante, eu vou estar de volta com vocês no final do evento para conduzir os questionamentos e alguns outros esclarecimentos. Chamo agora a Márcia e a Juliana para iniciarmos o webinar. Por favor, Márcia e Juliana. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre essa nova IN60. Eu acho que podemos colocar a agenda, né, Juliana? Então, nós vamos conversar um pouco sobre a definição das normativas, falar um pouco sobre enriquecimento e preparo de amostras, ensaios moleculares, confirmação, metodologias alternativas e validações. Então, começamos, então, com as definições das normativas. Há muito tempo que nós estamos muito acostumados com a RDC 12 e a IN60, a Instrução Normativa número 60, na verdade, foi estipulada dia 23 de dezembro de 2019, né? E ela vai estabelecer, na verdade, a nova lista de padrões microbiológicos para alimentos prontos para oferta ao consumidor. E ela tem uma maneira complementar com a resolução, que é a RDC 331. Então, na verdade, uma complementa a outra. Vamos entender o que é a RDC 331. A RDC 331, ela estabelece todos os mecanismos. Então, qual metodologia, qual a maneira de você utilizar os números e também as amostragens, como interpretar os resultados. Então, ela acaba complementando em cima da lista de padrões microbiológicos que você precisa seguir na Instrução Normativa 60. A partir do dia 23 de dezembro de 2020, essa Instrução Normativa entrará em vigor. E aí a gente vai, na verdade, até o dia 23, a gente segue ainda com a RDC 12, e a partir do dia 23 de dezembro de 2020, será obrigatório a utilização da Instrução Normativa 60, a IN 60. Então, nós pensamos, assim, em conversar um pouco, neste momento, o que mudou nessa instrução normativa, né? Na verdade, nós listamos 24 categorias com as principais alterações. A mais grande, eu acho que é a que todos estavam esperando, é em relação a coliformes. Então,
coliformes totais ou coliformes fecais termotolerantes, elas estão agora sendo solicitadas ou E. coli ou Enterobacteriaceae. Isso é uma grande modificação, né? Algumas categorias somente eram necessárias bolores e leveduras. Nesta instrução, entrou para produtos vegetais, ovos, açúcar e adoçantes, temperos, especiarias e molhos, né? E produtos de panificação, massas, farinhas. É uma grande modificação. Assim como não se tinha a necessidade de contagem total de aeróbios mesófilos. E agora nós temos a solicitação em carnes de aves, para leites e derivados, e também para cacau e chocolate. Verificamos também para pescados a solicitação de histamina e também na parte de leites e derivados a necessidade de fazer listéria, né, e enterotoxina estafilocócica, que também é uma exigência nova dentro da instrução normativa. Para bebidas não alcoólicas, que hoje a gente tem uma infinidade de oferta no mercado, há a exigência de Bacillus cereus. Para nutrição, alimentos infantis e nutrição enteral, está sendo solicitado Cronobacter SPP, e no caso da nutrição enteral, além do Cronobacter, Bacillus cereus. Então, são grandes modificações, né, que exigem para essas categorias de alimentos uma implantação de análise nova que não era feito corriqueiramente no laboratório. Aí nós estamos mostrando para vocês, dentro do nosso portfólio, de qual maneira nós podemos auxiliá-los na implantação dessas novas análises. Juliana. Obrigada, Márcia. Bom, então agora a gente vai entrar mesmo no workflow, né? Então a gente vai começar primeiramente falando sobre o enriquecimento, né? Então o workflow completo para a detecção de um patógeno consiste na parte de enriquecimento, preparo de amostra, detecção e confirmação. Na parte de preparo de amostra, né, a gente sabe que o enriquecimento ele não é apenas um meio de cultura, mas todo o processo que envolve a recuperação do micro-organismo, partindo desde o preparo do meio de cultura até a pesagem de amostra, a adição do meio de cultura nas amostras e a homogeneização dos mesmos. E a gente sabe que todo esse processo ele pode ser muito dispendioso, a gente gasta muito tempo durante ele, tá? Então, hoje a gente vai apresentar para vocês algumas soluções para agilizar esse processo. Bom, a etapa que costuma ser mais demorada é a etapa do preparo do meio de cultura. Então, desde a pesagem do pó, a reconstituição com a água, a dissolução do meio, a checagem do pH, a distribuição em frascos, autoclavagem, resfriamento, adição de suplemento, tudo isso demora muito, né? Um processo que pode demorar até aí 2 horas e meia, né? Até a gente conseguir utilizar esse meio de cultura. Além disso, esse processo também, ele utiliza muito espaço, né? Por conta das garrafas, que são onde os meios de cultura são feitos, e também muita energia, né? Claro, o autoclave consome muita energia. Então, a seguir, nós vamos apresentar algumas soluções para melhorar esse processo. Bom, uma alternativa ao meio em pó são os meios em sachê, tá? Então, os meios de sachê que nós temos nessas apresentações que estão citadas nesse slide, ele já vem pré-pesado para 1 e 8 litros, né? Então, sendo necessário apenas a adição de água e depois a autoclavagem e a adição de suplemento também. Então, ele só pula essa etapa da pesagem do meio.
Acho que é importante dizer que só a pesagem me parece pouca coisa, né? Mas, por exemplo, um laboratório que prepara 45 litros de meio de cultura por dia, ela pode, com o simples fato de não precisar pesar, utilizando esse tipo de sachê, ela pode economizar até 14 dias e meio por ano de hora de trabalho. Então, é um fator assim, interessante para ser considerado, principalmente se você tem uma perda de mão de obra, tem uma dificuldade de ter uma equipe grande dentro do laboratório, digamos assim, é uma carta coringa que você pode deixar no armário. Isso mesmo. E além dessa parte da pesagem que a gente pode eliminar, melhor ainda, a gente tem também alguns meios em garrafa que eles já vêm pronto para uso, né? Então, só é necessário que faça o derretimento desses ágares, né, para ser plaqueado. Então, além disso, né, então, além do tempo que é economizado aí, dos 14 dias que a Márcia falou com a pesagem, também eles são, você não precisa, claro, fazer autoclavagem também, nem adição de suplemento, esperar esfriar, enfim. É muito mais rápido trabalhar com os meios em garrafa, tá? Ele tem uma validade bem legal, bem interessante, tá? Dependendo do meio, tem uma validade aí de 6 meses até 1 ano, tá? Então, não é necessário, não sei se eu já falei, desculpa, mas também não é necessário nenhuma adição nesse meio, ele já vem pronto para uso, realmente é só derreter e plaquear. Bom, uma outra alternativa, né, uma alternativa que seria a forma mais rápida de preparar o meio de cultura é através dos meios em bag. Então, nós podemos contar com 3 formatos desses bags ou dessas bolsas, tá? Os dry bags, que são ideais para os laboratórios que necessitam fazer uma grande análise de micro-organismos por dia, tá? Porque ele tem um volume de 20 litros de meio de cultura. Para esse bag, é necessária a utilização de uma bomba peristáltica para reconstituir o pó que já vem pré-pesado dentro dessa bolsa, com 20 litros de água estéril. Além disso, para garantir a esterilidade desse meio de cultura que vai ficar dentro, na ponta da mangueira né, desse dry bag, existe também um filtro de 22 micras, então, além de você colocar uma água estéril, ainda tem esse filtro, então a gente faz também a esterilização por filtragem, por filtração. E também vale lembrar que o pó dentro desse bag, ele é esterilizado por raios gama. Tá? E o preparo de 20 litros, né, o preparo dessa bolsa de 20 litros é de aproximadamente de 20 a 30 minutos no total. Tá? Só para encher esse bag na velocidade máxima da bomba, a gente gasta aí mais ou menos uns 18 minutos. Tá? Então, até preparar todo o processo, vamos colocar no máximo uma meia hora. O outro formato que a gente possui são os fit bags, tá? Então, o fit bag, ele tem o mesmo princípio do dry bag, só que para volumes menores, tá? Então, são volumes de 2,7, 4,5 e 9 litros de meio de cultura. Aqui, o meio de cultura, ele vai ficar separado, tá? Naquela outra bolsa, ele fica solto na bolsa toda. Aqui, ele vai ficar separado nessa parte superior. Também vamos precisar de uma bomba peristáltica para encher o bag, né, com volume de água. Depois que a gente enche, né, vamos por 9 litros, com a força mesmo dessa água, a gente empurra e consegue romper o lacre do meio de cultura. E rapidamente, né, como esses pós que vêm dentro dessas bags, eles são muito finos, eles conseguem se dissolver rapidamente. Tá, e o preparo de uma bolsa dessa de 9 litros é em torno aí de 10 minutinhos. E o outro formato, né, que é um formato mais rápido ainda, é a quick bag, tá? Que é ideal, então, para aqueles laboratórios que são pequenos, que fazem poucas amostras por dia, porque aqui a gente vai trabalhar com volume de 2,7 e 4,5 litros.
E aqui já vem pronto, tá? Então, aqui não há necessidade da bomba peristáltica, ele já vem com a água dentro do bag. A única coisa que a gente precisa fazer é estourar, né, romper esse lacre para que a água se misture ao meio de cultura. Essas bolsas, né, todas elas, depois de reconstituídas, elas têm uma validade de até 3 dias ao abrigo da luz. Aqui a gente tem a lista, né, dos meios de cultura que estão disponíveis, né, e cada linha, o fit bag, quick bag e os dry bags, e quais são os meios aqui, certo? Bom, então, como eu estava dizendo, para a gente fazer a reconstituição dessas bolsas, né, da dry bag e da fit bag, é necessário uma bomba peristáltica. Essa bomba peristáltica, ela nada mais vai fazer do que transferir a água para dentro da bolsa, tá? Mas ela também tem a função, na verdade, ela tem 4 programações, tá? Então, você pode utilizar ela também para copiar volumes, né? Distribuir volumes igualmente, intervalos de tempo iguais, enfim, ela tem 4 programações que você pode utilizar de acordo com a sua necessidade. Mas ela é uma bomba bem leve e pequena, ela cabe dentro de um fluxo, ela cabe na bancada. E ela tem uma vazão de 3,8 ml por minuto até 2,3 litros por minuto também, tá? Bom, após a reconstituição dos bags, né, com auxílio da bomba peristáltica, o fluxo seguinte é a pesagem dos alimentos e, em seguida, a diluição com o meio de cultura. Então, o DiluFlow, que ele é uma balança com o diluidor, ele faz essas duas funções. Além disso, ele também, vocês podem notar que ele tem 2 bombinhas peristálticas, uma de cada lado, então você pode acoplar 2 meios de cultura diferentes. Por exemplo, está pesquisando Listeria e Salmonella, é só você acoplar os 2 meios e aí você só vai direcionando aqui no menu dele qual é a bomba para qual meio de cultura, né? Ou até mesmo, claro, colocar 2 meios de culturas iguais, né? Então, quando um acabar, você já começa a puxar do outro lado. Bom, essa mangueira que a gente coloca aqui nessa bombinha aqui do DiluFlow, ela também pode ser conectada na mangueira do dry bag, tá? Então, dessa forma, você tem um processo totalmente fechado, então evita a contaminação de sair de um frasco até colocar aqui no bag de pesagem, tá? Então, a gente consegue conectar e fazer um sistema fechado. Ele é um equipamento fabricado sobre todas as normativas, né, que devem ser seguidas, e ele tem uma acurácia de menos de 0,01 gramas para amostras sólidas e mais de 99% para líquidos. Bom, hoje nós temos 3 modelos de DiluFlow, tá, que eles atendem diversas necessidades. E eu vou passar um vídeo bem rapidinho, de 2 minutinhos, explicando para vocês as diferenças desses equipamentos. Só um segundo, por favor.
Desculpa, eu não estou conseguindo passar o vídeo. Ju, eu acho que é melhor deixar o vídeo para depois, se a gente conseguir colocar, né? Uhum. Sim, vou deixar o vídeo. Tá. Bom, depois do processo de pesagem e diluição do meio de cultura, é necessário fazer a homogeneização dessa amostra para que essa amostra, para que o alimento ele se reduza em pequenos pedaços e o meio de cultura consiga entrar em contato com esse alimento, para caso haja um patógeno ali, ele poder se desenvolver. A principal característica desse homogeneizador é que ele é extremamente silencioso, né? Tanto que existem luzes indicativas na parte de baixo para auxiliar o funcionamento dele, né? Então, quando está funcionando, fica uma cor, assim que termina, ele aparece essa luz verde indicando que a homogeneização chegou ao fim. Para ele, cabem bolsas de até 400 ml, tá? Ele é todo de inox por fora, por dentro ele tem 2 pás removíveis, também tem uma bandeja para coletar caso haja algum vazamento, e ele é de plástico por dentro também, então isso facilita bastante na hora de fazer a limpeza, né? Além de poder também passar hipoclorito por dentro, já que ele é de plástico. Ele tem também velocidades que você pode ajustar, e você pode também ajustar a força que essas pás vão se movimentar, tá? Então, se são amostras mais duras, precisa de uma força maior, se são as amostras mais macias, não precisa ser uma força muito grande. Então, tudo isso é ajustável nesse bag mixer. Bom, então após, né, essa parte de enriquecimento e após a incubação da amostra, ela deve ser preparada para que possamos seguir então para a detecção. Na parte de preparo de amostra, é onde podemos fazer a limpeza dessa amostra, caso seja necessário, e também a extração do ácido nucleico. Bom, para separar as amostras, né, para fazer, a limpeza dessa amostra, a gente tem uma solução que se chama Patatrix. Ele é um sistema que ele é capaz de limpar uma matriz difícil, né, que são matrizes gordurosas, ou matrizes, né, como chocolate, enfim, para que os micro-organismos eles fiquem expostos. Através como que ele funciona? Ele tem uma recirculação imunomagnética, tá? Então existem beads magnéticas que elas têm, oh meu Deus, elas são sensibilizadas com anticorpos específicos para o micro-organismo que a gente quer detectar, tá? Então essas beads elas se ligam nos micro-organismos e aí tem um ímã que puxa essas beads que vão estar grudadas nesses micro-organismos. Então, puxa, e toda aquela sujeira, vamos dizer assim, da amostra, aquilo é recirculado e é lavado várias e várias vezes, né? Depois ele solta de novo esses beads para encontrar mais micro-organismos e assim vai, tá? Então, é basicamente uma lavagem mesmo dessa amostra, e no final, o que nós temos são os micro-organismos o produto são só os micro-organismos, tá? Então, esse equipamento não é um equipamento para extrair DNA, né? Ele é um equipamento para limpar a amostra e a gente obter os micro-organismos dele. Então, hoje contamos com kit para fazer essa separação para a Listeria, para E. coli 157, Salmonella, Cronobacter e Campylobacter. E aí, ao final, esses micro-organismos, eles podem ser utilizados, né, para diversos, enfim, diversas aplicações, PCR, ELISA, semeadura, enfim, né, para o que precisar. Bom, então, caso seja necessário fazer uma limpeza, né, de uma amostra difícil, em seguida, a gente vai para a parte de extração dos ácidos nucleicos. Então, aqui a gente tem os kits de extração de colunas de sílica ou de beads magnéticos, que podem ser feitos com protocolo manual ou automatizado. Bom, método manual é só pelas colunas de sílica, né? Acredito que muitos de vocês já conhecem. Ele é um método um pouquinho mais demorado, né? Por se tratar de um protocolo apenas manual.
Então, ele é um método que é recomendado para laboratórios que fazem poucas amostras por dia, tá? Em torno de 15 a 20. O protocolo manual dos beads magnéticos, ele também é um pouco mais demorado, tá? Então, ele também é recomendado para poucas amostras por dia. E também, desculpa, é necessário o auxílio de uma estante magnética, né? Claro, porque consiste em beads magnéticos. Já o método automatizado, que também é por beads magnéticas, ele pode te entregar 96 amostras extraídas em até 40 minutos, quando se usa o Kingfisher, que é esse equipamento redondo aqui, o Kingfisher Flex, que ele faz a extração das amostras na placa de 96 cavidades. E outra alternativa também é o Kingfisher ML, que ele faz a extração de 15 amostras em até 40 minutos também, tá? Então, de parte automatizada, são esses dois que a gente tem, então, volume um pouco maior e um volume um pouco menor. O resultado dessas extrações é um produto extremamente purificado e que serve para qualquer tipo de metodologia que se usa um ácido nucleico extraído, como, por exemplo, o qPCR, a identificação de organismos geneticamente modificados, identificação de espécies e também NGS. Bom, então depois da extração do DNA, a gente segue para a parte de detecção. Aqui nós vamos falar sobre a detecção dos micro-organismos através de qPCR. Bom, o SureTect, né, então a Thermo Fisher, ela possui uma solução muito legal, uma solução muito avançada, né, para a detecção desses patógenos, que é o SureTect. O tempo total, desde a extração do DNA até a análise da corrida, é em torno aí de 2 horas, tá? Então, é um tempo extremamente baixo, né? Uma análise muito rápida que a Thermo Fisher tem essa solução. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Ele é um kit pronto para uso, tá? Então, o melhor é que não necessita fazer extração do DNA pelas metodologias que eu apresentei, porque no próprio kit existe tubos, né, com reagentes de lise química, e também não é necessário fazer pipetagens dos componentes para se fazer uma PCR, master mix, fluoróforos, etc. Porque também já vem com os tubos, com os reagentes para PCR liofilizados em forma de beads, certo? Então, diretamente da amostra que estava lá incubada, a gente pipeta uma alíquota nos tubos de lise química, adicionamos a proteinase K, aquece, e depois disso a gente retira uma alíquota do tubo de lise, onde já terá o DNA extraído, e passamos para o tubo de PCR, que já contém, então, tudo que a gente precisa para fazer a PCR. Então, a amostra, na verdade, né, essa alíquota que a gente põe de 20 microlitros, ela já é suficiente para hidratar esse bead. Então, depois disso, a gente já pode correr o PCR, que dura aí a corrida em torno de 80 minutos. Então, depois desse período, o software ele já analisa as amostras automaticamente, mostrando se há presença ou ausência dos patógenos pesquisados. Tá? Então, é uma tecnologia muito rápida e o hands-on dela, né, a parte prática dela é muito pouca, né, tem muita pouca manipulação. E esse software é muito legal também, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele. Bom, os kits de detecção, né, então, atualmente nós temos todos esses, são 9, Salmonella, Listeria mono, Listeria sp, E. coli 157H7, Chronobacter, Staphylococcus aureus, os víbrios, os Campylobacters, a E. coli 157 e Stack Screening e o Stack Identification. Esses vermelhos
foram os lançamentos deste ano, tá? E os outros a gente já tinha eles em linha, tá? Todos esses kits, eles já foram validados. E essas são algumas matrizes que já foram validadas, tá? Para cada um desses kits. No entanto, a gente tem uma constante validação de mais matrizes, tá? Conforme vá surgindo a necessidade, mais matrizes são adicionadas nas validações desses kits. Bom, uma outra alternativa para facilitar a detecção de salmonela é o kit de salmonela multiplex, que no mesmo ensaio também consegue detectar a salmonela sp, a salmonela typhimurium e a salmonela enteritidis. Ele possui o mesmo princípio do SureTect, tá? Então, já tem os tubos com a reagente de Lise e também os beads liofilizados, né, para tornar esse processo muito mais rápido, com mínima manipulação da amostra, tá? Então, ele é basicamente igual ao SureTect, a diferença é que ele é uma reação de multiplex, né? Sendo que o SureTect ele também tem alguns multiplex, né? Como a gente pode observar, por exemplo, o Vibrio e o Campylobacter. Mas esse aqui ele é específico para esses 3 tipos de salmonela, SP, typhimurium e enteritidis. O kit é validado para amostras de carnes de aves e suínos, também amostras ambientais, incluindo a amostra de produção primária. Da mesma forma, do SureTect, ele também tem o software específico que faz a análise dessa corrida, né, te mostrando se há presença ou ausência da salmonela, e quando há um pocinho positivo, a gente clica nele e dentro ele fala qual foi a salmonela que amplificou, né, se é uma SP, ou se é typhimurium, ou se é enteritidis. Então, aqui são as matrizes validadas, né? Então, tanto carne crua quanto carne processada, e também amostras de ambientais. E aqui, então, vamos falar um pouquinho dos equipamentos de PCR em tempo real e do software. Então, todos os kits do SureTect, exceto o kit para stack, todos eles são validados para o equipamento 7500 Fast e QuantStudio 5, né, que são esses dois. O Multiplex Salmonella também. O stack, ele só é validado para o QuantStudio 5 porque ele precisa de 6 canais de leitura, tá? Mas todos os outros são validados tanto para o 7500 Fast quanto para o QuantStudio 5. Ambos os equipamentos, eles trabalham com um software que se chama RapidFinder, né? E o que esse software faz? As amostras, elas são analisadas normalmente pelo software SDS, que é aquele bem conhecido de vocês, que parece aquelas curvas de amplificação. Essas curvas, elas também são possíveis de serem visualizadas no menu do software RapidFinder, mas o que eu quero esclarecer aqui é que o intuito da análise, na verdade, é verificar se tem a presença ou a ausência do patógeno, né? E o software RapidFinder, ele faz essa transformação. Então, ele pega todos aqueles dados, né, das amplificações e ele coloca nessa tela simples de ser visualizada, se está positivo ou se está negativo. Quando a gente clica no ícone de uma amostra positiva, por exemplo, é possível visualizar as curvas de amplificação, qual o CT da amostra, né, etc. No caso, se for um multiplex, a gente vê quais foram os targets amplificados. E no caso de um singleplex, né, de uma única amostra, de um único target, então a gente só bate o olho e já sabe qual amostra está positiva ou negativa. Tá? Então, só para reforçar, que tanto o kit multiplex salmonella quanto o kit do SureTect, eles foram validados apenas para esses 2 equipamentos e para ser analisada com esse software em específico, tá? Tanto para melhorar a experiência de quem está operando e facilitar também o workflow até a detecção do patógeno.
Bom, então, os protocolos internacionais, né, todos eles dizem que após a parte de PCR, a detecção pelo PCR, é necessário fazer uma confirmação. E essa confirmação, ela é feita pela metodologia tradicional, tá? Que consiste, né, por exemplo, em kits de látex, né? Então, os látex, eles têm os anticorpos específicos, né, contra aquele micro-organismo que estamos pesquisando. Então, contato do látex com o micro-organismo vai haver aglutinação, e dessa forma podemos ter certeza mesmo, né, identificar, confirmar que aquela amostra é o que a gente estava procurando. E a outra solução também que existe são kits bioquímicos que desenvolvem cor através da reação de enzimas específicas do gênero da bactéria que nós estamos procurando. Então, depois, né, que a gente finaliza então todo esse workflow de enriquecimento, extração de amostra, detecção e confirmação, a gente pode então liberar o laudo com toda a segurança e em conformidade com todos os protocolos internacionais. Agora eu vou passar novamente a palavra para a Márcia, que ela vai dar continuidade à apresentação. Eu vou falar um pouquinho dos métodos alternativos que nós temos, né? A Juliana falou bastante dos métodos de biologia molecular, né? E a gente tem algumas outras alternativas. Pode passar. Nós temos o que nós chamamos de método PRECIS. Nós temos para salmonela e para listéria. Esse método consiste em você ter somente um caldo de pré-enriquecimento e um meio seletivo. Então, na verdade, esse caldo ele vai fazer a função do pré-enriquecimento e enriquecimento juntos. Então, em 24 horas de pré-enriquecimento e enriquecimento e a detecção no crescimento do meio cromogênico. Então, no total, a análise fica pronta em 2 dias, ou seja, 48 horas. Embora seja um meio cromogênico, muitas pessoas acham que não precisa fazer na verdade, não precisa fazer a confirmação, mas ainda assim, sendo meio cromogênico, ela precisa ser confirmada. Então, nós temos o látex, que facilmente você pega a colônia e já faz a análise e você já tem realmente o resultado em 48 horas. Isso tanto para salmonela como para listéria. Embora seja um meio tradicional, com meios de cultura, essa análise, ela encurta bastante. O método tradicional, ela leva de 5 a 7 dias, dependendo da maneira como você faz a confirmação. É uma alternativa interessante para quem não quer investir no equipamento e quer encurtar o tempo da análise. Próximo, Ju. Em relação às validações, a Juliana mostrou, por exemplo, toda essa nossa linha SureTect e RapidFinder, elas todas foram validadas para aquelas matrizes segundo a OAC ou a FINOR, conforme vocês podem verificar, sempre utilizando o método referência ISO, né? Então, é bastante robusto, assim como o método PRECIS de salmonela e listéria também possuem validações. Próximo, Ju. Tem sido solicitado bastante a enterotoxina de estáfilo, né? Nós temos esse kit que é uma aglutinação reversa, né, de toxina, e esse kit, ela tem a característica de você utilizar diretamente do alimento ou de uma colônia isolada. Então, tem essa facilidade e o limite de detecção dela é 0,5 nanograma. Então, atende à especificação do limite que está sendo solicitada na IN 60. Próximo, por favor. Nós temos alguns lançamentos. O lançamento
que a gente tem conversado bastante é em relação à análise de COVID em superfície. Esse nosso método, ele utiliza suave de coleta do material em superfície metal ou plástica, e a gente tem o tubo de transporte, por exemplo, eu vou coletar esse material da minha linha de produção, só que eu vou mandar para um laboratório terceiro. Esse laboratório terceiro vai receber esse meu swab daqui a 48 horas. Nesse sentido, a gente tem esse tubo de transporte, que é específico para vírus, possui 2 antibióticos e ele deve ser acondicionado em temperatura de 2 a 8 graus. Se você for passar de 48 horas, ele deve ser preservado em gelo seco acima de menos 70. E também nós temos o preparo de salina, tampão, para casos em que você faz a coleta e vai fazer a análise no laboratório interno mesmo. Então, não há necessidade de um tubo de transporte para vários dias, por exemplo. E o teste de COVID, ele é feito por qPCR, por PCR, e ele está disponível no nosso portfólio. Agora a gente entra para as sessões de perguntas. Eu não sei se o Sérgio tem algumas. Sim, temos algumas perguntas. Algumas bem interessantes, por sinal. Tem uma aqui que são 4 em 1, inclusive, foi a primeira a ser mandada. Deixa eu me ajeitar direito aqui, porque é uma pergunta... Talvez seja até eu a pessoa mais indicada para respondê-la, porque envolve marketing, envolve lançamento de produtos, então acho que isso é comigo mesmo, né? Bom, essa pergunta ela é composta de 4. Com qual frequência surgem novos kits para a preparação de amostras de detecção? Bom, na verdade, a frequência é o mais rápido possível, né? A Thermo Fisher ela tem uma gama de pesquisadores distribuídos pelo mundo, nas mais diversas aplicações e atividades, e o objetivo é sempre estar à frente aí, lançando novos produtos, e a experiência mostra aí, justamente quando eu falei do COVID, da coronavírus, a gente acabou lançando aí em tempo recorde kits de qPCR, a gente tem desenvolvimento da metodologia de COVID em superfície para a área de alimentos, a gente tem aí metodologias que cada vez que a gente faz uma reunião tem um lançamento. Hoje mesmo eu soube de 2 que vão acontecer agora a partir de outubro, para alimentos. Não posso falar ainda quais, mas em breve teremos 2 novidades aí. A Márcia estava na reunião para essas aplicações. São coisas interessantes. A gente que trabalha com alimentos há muitos anos, a gente sabe que vai ter uma aplicabilidade bastante grande. A outra é sobre a sensibilidade, que tem aumentado exponencialmente nos últimos anos. Sim, cada vez mais a gente precisa de testes mais sensíveis, né? Um exemplo clássico disso foi, de novo, o coronavírus, detectar carga viral em superfície, que são níveis muito mais baixos do que em amostras clínicas, né? Então, isso aí leva a você ter uma maior sensibilidade de metodologia. Então, todo o nosso investimento em pesquisa está voltado a isso. Outra coisa é qual o tempo de adoção no mercado brasileiro dessas novas metodologias. Bom, para a área de alimentos, eu posso dizer que é imediato. O lançamento, quando ele ocorre, então, você tem o desenvolvimento, você tem as validações internacionais. Saindo as validações internacionais, o lançamento é imediato
a nível global para a área de alimentos. Desde que você não precise de algum registro no país ou alguma indicação na área de alimentos, existem algumas restrições de alguns órgãos governamentais para a aplicação de metodologias, mas a disponibilidade para quem quer usar ao mesmo tempo que ocorre em toda parte do mundo. Outra coisa, se isso gera discrepância significativa no Brasil. Não. A gente, quando a Thermo Fisher, a divisão de microbiologia, ou todas as divisões, elas têm uma abrangência do país como um todo, né? Então, seja através da nossa equipe direta de vendas, ou seja através da equipe de distribuidores autorizados, o acesso aos produtos ele para o país inteiro. Ok? Muito obrigado pela pergunta. Eu achei bastante interessante e muito abrangente, né? Eu agradeço. Bom, eu tenho outra pergunta que eu achei interessante. Eu acho que eu vou para a Juliana ou para a Márcia, vocês podem responder. Esses kits que vocês falaram são metodologias oficiais e podem ser utilizadas em pesquisas? São metodologias oficiais e todas elas têm validações conforme nós mostramos. Então, ou ela tem a OAC, ou a FINOR, ou ambas, né? Sempre pautada na metodologia ISO. Então, vou complementar. O kit, antes de ele ser lançado, ele passa por validações internacionais, né? Seja ela a OAC, a FINOR, entre outras. Então, sempre ela vai ter algum suporte. Inclusive, sempre que vocês tiverem contato com alguém da nossa equipe comercial e vocês tiverem necessidade de um trabalho suporte disso, ele pode até envolvê-los com a própria Juliana, que poderá prestar todo o esclarecimento necessário e todo o suporte documental sobre essas validações. A gente não lança nenhum desses kits sem essas validações, né? Então, como o Sérgio estava falando, a gente consegue fornecer todo esse suporte de documentação com todas as validações, como elas foram feitas, então temos toda essa documentação, sim. Bom, tem mais um aqui, agora é uma pergunta sobre COVID. O kit de COVID-19 para superfície poderia ser utilizado em carne de frango? Márcia, você responde essa? Muita gente tem perguntado. A validação dessa metodologia é para a superfície. Então, superfície plástica, metal, mas tem muita gente me perguntando se pode ser utilizado para carne, superfície de carne, de carcaça, né? Eu acredito que logo, logo a gente vai ter alguma resposta em relação a isso, mas no momento essa validação saiu para superfícies, metais e plásticas. A gente está ouvindo que logo, logo nós teremos para água, né? E eu acho que vai ser uma tendência. E vocês podem ter certeza que assim que nós tivermos a validação para utilização em qualquer aplicação diferente, vocês vão ser comunicados aí através do nosso e-mail marketing ou através de algum treinamento que a gente vai fazer específico sobre isso. Mais uma pergunta aqui, está aparecendo bastante pergunta aqui. Olha, mais uma. Eu acho que é relativo ao teste de COVID ainda. Se ele pode ser usado em esgoto. Neste momento, a especificação é para a superfície. Então, ainda não temos a validação para águas e, no caso, para esgoto. Essa pergunta também ela já foi bastante feita para mim. Não temos nada ainda validado para isso. Bom, mas eu tenho mais perguntas, tem bastante perguntas. Só um lembrete, pessoal,
eu gostaria de pedir para vocês não esquecerem de preencher a pesquisa de satisfação, ok? É bastante importante o preenchimento dessa pesquisa. Bom, aqui uma pergunta para você, Juliana. Na implantação de uma nova metodologia no meu laboratório, a Thermo Fisher pode ajudar com o treinamento nessa metodologia? Com certeza, tá? Com certeza a gente pode ajudar na implantação da metodologia. Aliás, esse é o nosso trabalho, o meu trabalho, auxiliar vocês na implantação, enfim, né, toda a parte do protocolo, desde o enriquecimento até a parte final de confirmação. Sim, nós estamos prontos para isso. Bom, mais uma acabou de pegar aqui. Uma pergunta sobre Clostridium Campylobacter. Vocês possuem, na divisão de diagnóstico, algo de preparo da amostra de fezes para Clostridium Campylobacter para ser feito por PCR? A nossa aplicação, ela é para alimentos, né? Eu vou encaminhar essa pergunta para a divisão que trabalha com amostras de PCR de proveniência clínica, né? Seria mais adequado que eles o respondessem. Essa daqui não é de microbiologia. Vocês possuem metodologia para estamina em peixes? Eu vou encaminhar isso para outra divisão também. Eu acredito que sim, mas aí a gente responde a divisão de microbiologia não, mas eu acredito que sim. Mas aí eu tenho outra divisão que vai ter que responder. A gente vai encaminhar esse questionamento para outra divisão. Mais uma pergunta que eu também vou encaminhar para outra divisão. Bom, mais uma aqui para nós. Uma pergunta assim, na verdade, a pessoa gostaria de saber mais sobre a metodologia de COVID em superfícies. Márcia, você pode responder, por favor? Essa análise de superfície normalmente é coletada por swab, é feita a extração com ácido nucleico, IBIDs, e faz-se uma utilização de um concentrador, né? Porque a gente entende que a superfície ela vai ter uma quantidade muito pequena de vírus. Então, precisa de um processo de concentração que é utilizado o ultrasense RNA e depois é utilizado o teste de COVID para PCR mesmo. É dessa maneira que é detectado. Bom, se a pessoa que fez essa pergunta tiver mais interesse, depois a gente pode pedir para alguém do nosso time entrar em contato direto, né? E para fazer maiores esclarecimentos dessa metodologia. Aqui, outra pergunta aqui sobre salmonela. Sobre o teste de látex para salmonela. Eu consigo também diferir qual salmonela é aquela pesquisada ou seria somente a linha precisa para salmonela? Deixa eu interpretar isso aqui. Ela quer saber se ela consegue chegar à espécie de qual espécie de salmonela ou que ou só a linha precisa que consegue fazer isso. O látex, de detecção de salmonela, o látex é para detecção de salmonela SPP. Então, você pega uma colônia suspeita, ela vai dizer para você se ela é salmonela ou não, independente da espécie. No caso do Precis, o meio cromogênico, ela tem diferenciações por cores, em que você tem condições de detectar a nuance
através de nuances de cores de salmonela lactose positiva, negativa e a intersecção das duas. Isso, de maneira genérica, você consegue saber se é uma salmonela lactose positiva ou negativa, mas não a espécie. Inclusive, existem testes moleculares onde você consegue fazer hoje pelo menos a detecção de algumas espécies diretamente pelo PCR, né? Não sei também se você quiser, a pessoa que fez essa pergunta, a gente poderia até depois, eu vou ver, a gente vai te passar mais detalhes sobre esse assunto. É a Tamires, a gente passa mais detalhes sobre esse assunto, Tamires. Por exemplo, o nosso Rapid Finder salmonela, ela com certeza ela vai dizer se é uma salmonela. Se essa salmonela for tifimúria ou enteritidis, ela vai dar na mesma corrida o resultado positivo. Mais uma pergunta aqui sobre látex. Gostaria de saber se o teste de látex substitui a comprovação por teste bioquímico. Eu acho que depende do método que você estiver seguindo, né? Se o método ele tem essa possibilidade de utilização de látex, você pode utilizar. Por exemplo, E. coli O157H7, aquele kit RIM, que nós até mostramos na apresentação, ela é solicitada na metodologia MLGA, por exemplo. Bom, agora, poxa, tem bastante pergunta, legal. Muito obrigado pelas perguntas. Acho que o webinar que tem mais perguntas. Muito bom. Bom, mais uma, acabou de chegar. Eu ia ler essa aqui, mas vou... Olha, aqui é uma pergunta sobre o nosso time. Qual a formação do nosso time? De quem trabalha aí na nossa área. Bom, eu vou responder. Na verdade, o nosso time de microbiologia ele é bastante heterogêneo. A gente tem um pouquinho de cada formação. A gente tem biólogo, tem farmacêutico, tem biomédico. O time da Thermo Fisher ele é muito heterogêneo. A gente tem muitas formações. Dependendo da divisão, dependendo da especialidade, a gente tem químico, veterinário, engenheiro químico, entre outros. Espero não estar esquecendo de ninguém aqui, né? Agora, no time da microbiologia nosso, de alimentos, a gente procura sempre manter aí o time dentro de uma diversidade aí para a gente ter muito diversidade de conhecimento dentro do time. Mais uma aqui, agora é uma sobre a amostragem, Márcia e Ju. Sinceramente, eu não conheço essa para responder, acho que vocês podem ajudar. A pessoa que fez a pergunta disse que ela faz pool para fazer as análises do laboratório dela, pool de amostras. E em relação à IN60, ela pode continuar fazendo esse pool e mesmo assim atender a legislação. Bom, na resolução 331, ela é bem clara no aspecto de como você deve utilizar a amostragem. Então, está estabelecido a quantidade de amostras que deve ser feita a tomada, né, da análise e os resultados, se vai ser satisfatório ou insatisfatório, de acordo com a resposta do número de amostras. Então, eu diria assim que é um caso de verificar com a garantia da qualidade de sua empresa, verificar os riscos em relação ao tipo de produto, né, para ser avaliado. Mas a resolução, ela pede um número N que deve ser estabelecida e seguida. Bom,
Acho que a gente tem mais um tempinho, né? Acho que eu posso... Tem mais aqui pergunta. É uma pergunta sobre o equipamento. Pelo que eu entendi, é assim, ó, se os kits, esses kits que nós falamos, vocês falaram na exposição de vocês, se eles podem ser utilizados em qualquer equipamento para qPCR. Não, esses kits eles são validados apenas para os equipamentos que eu citei, que é o 7500 Fast e o Quantum Studio 5, porque também é necessário usar o software específico, tá? Então, eles não são validados para outro tipo de software ou para outro tipo de equipamento, tá? Apenas para esses que eu comentei durante a apresentação. Eu acho que a única análise que tem a utilização de outros equipamentos é para o teste de COVID. No caso do teste de COVID, ele não usa esse software que eu comentei, que é o Rapid Finder, né? Ele usa o software do SDS, que é aquele que nos traz as curvas. Este sim, mas em relação aos testes de patógenos, não, apenas para esses dois equipamentos utilizando esse software que eu comentei. Muito bom. Muito legal, olha, estou gostando aí da nossa plateia em relação às perguntas. Ainda temos um tempinho, quem quiser mandar mais alguma, mas a cobertura está bem legal. Bom, deixa eu ver aqui, olha, tem mais uma. Na pergunta, só ver, ela está relacionada com a pergunta anterior. Acho que não estou conseguindo entender aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar outra pergunta. Isso. Aqui, esse aqui é uma pergunta sobre o kit de toxina de áureos. Em relação à toxina de Staphylococcus aureus para alimentos, ela é apenas um kit ou precisa de um equipamento? Não, ele é um kit, dá para se fazer totalmente manual. Não precisa de nenhum equipamento. Na verdade, é um kit. Esse kit existe há muito tempo. E agora, pouco utilizado, eu vou falar para vocês. Era muito utilizado em pesquisa, mas agora ele se tornou uma necessidade da legislação. Eu praticamente estou há 15 anos na empresa. Desses 15 anos na empresa, a gente sempre vendeu para pesquisadores que trabalhavam com isolamento de bactérias em alimentos e que procuravam a expressão toxigênica do alimento e aí utilizavam esse kit. Era muito específico, só a universidade utilizava. Olha, aqui tem uma pergunta, começou a aparecer. Tem 3 de uma vez só, vamos lá. Vamos lá. Com relação à detecção pelo Rapid Finder, o software descreve o resultado de forma qualitativa, baseado em uma análise quantitativa do ácido nucleico do micro-organismo? Sim, exatamente. Ele é analisado pelo SDS, né? Então tem toda aquela parte de quantificação, onde você pode encontrar o CT, enfim, toda aquela parte de análise que a gente já está acostumado. Então, na verdade, o que o software faz? Ele pega toda essa análise do SDS
E o Rapid Finder nada mais é do que uma máscara disso. Então, ele transforma isso para aquela tela que eu mostrei, de resultados positivos ou negativos, justamente para facilitar, para a gente ver se tem a ausência ou se tem a presença do micro-organismo. Tá? Mas é possível, sim, por trás, né, dessa máscara, a gente tem acesso, então, a todas as curvas, a toda a análise feita pelo SDS. Bom, agora acho que é uma pergunta difícil de responder. Mas vamos lá, porque ela é muito abrangente. Qual a melhor metodologia para análises microbiológicas de água? E. coli e coliformes. Na verdade, para águas tem Tem mil metodologias. Tubos múltiplos até membrana filtrante, meio cromogênico. Então, depende da metodologia que você for implantar. Eu acho que a saída é por aí. Ela complementa, a mais rápida e mais sensível. Eu tenho alguma experiência nisso, analisei muita água na minha vida, na fábrica, de várias maneiras, né? E de vários tipos de água também. Então, assim, a análise de água, ela vai depender muito do quê? Do que você está pesquisando, né? No caso, E. coli e coliforme é uma metodologia, são micro-organismos que não são de difícil detecção, mas o tipo de água que você está analisando, ele é muito importante para você determinar a validade. Qual metodologia você vai usar. Por exemplo, é muito diferente você fazer uma análise de uma resina, de uma água de resina de troca iônica, de uma água de osmose reversa, ou uma água água potável para consumo, por exemplo, uma água mineral. Você vai ter que verificar, porque a concentração do micro-organismo é completamente diferente em cada uma delas. O micro-organismo é o mesmo, mas a quantidade é muito diferente, né? Então, tubos múltiplos é bom, se você, dependendo do tipo da concentração de micro-organismos que você tem. A membrana é bom porque ela concentra e você pode passar uma grande quantidade de água pela membrana para você fazer a concentração. Qual o meio de cultura que você vai usar? Também ele é muito importante nisso, né? E dependente também da necessidade do seu tempo-resposta. Cada metodologia tem um tempo-resposta diferente. Então, assim, não dá para eu eleger uma. A gente teria que fazer, isso seria um estudo, né? Para cada tipo de amostra, cada tipo de análise e a disponibilidade de amostra, porque às vezes você pode ter uma metodologia muito boa, que vai necessitar uma quantidade de amostra muito grande, então você não vai conseguir essa amostra. Então, disponibilidade e natureza dessa água é muito importante. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Poxa, que legal. Estou gostando dessa plateia participativa. Bom, de novo, eu gostaria que vocês não esquecessem da pesquisa de satisfação. Ela é muito importante para nós, né? Eu vou passar alguns recados. Ainda vocês podem mandar pergunta, tá? Eu só vou passar alguns recados aqui para essa sessão. Ela foi gravada e ela vai ser enviada para vocês. Então vocês vão receber ela por e-mail, né? Muito importante que a gente vai ter a continuidade desse programa de webinar com outros temas,
a gente vai ter outras séries e que vocês podem ficar atentos, né, para isso. Vai ser amplamente divulgado, tá? Outra coisa que a gente recomenda, é super legal, inclusive, né, é seguir a Thermo Fisher nas redes sociais. Eu acho que hoje é fundamental, né, para ficar sempre atualizada. Tudo que a Thermo Fisher organiza, ela vai pela rede social. Inclusive, aquela pessoa que fez a pergunta da tecnologia, qual a disponibilidade, tudo isso você vai encontrar nas redes sociais. Assim que a gente faz um lançamento de produto, ele é disponibilizado nas redes sociais, tanto no Instagram, como no Facebook, no LinkedIn, no Twitter. Você vai encontrar aí os lançamentos de produtos, os webinars, os treinamentos, tudo que a gente está fazendo aí de novo. Olha, apareceu mais uma pergunta. Novamente, a toxina do Staphylo aureus. Ainda sobre a toxina do Staphylo aureus, na IN 60, o limite da legislação é ausente. E você falou que o mínimo do kit é 0,5 nanograma. Mesmo assim, atende à legislação? Eu acho que o limite que está lá na IN 60, se não me engano, é 1 nanograma. Ausência em 1 nanograma. Bom, a gente vai ver e isso vai te responder. Tá? Deixa eu até... Depois eu pego o seu e-mail e a gente responde. Aqui tem até uma sugestão. Obrigado aí, Alice, pela sugestão. Ela está sugerindo um webinar de monitoramento ambiental para a indústria. Legal, fica aí a organização e a gente pode... Isso vai ser um webinar Thermo Fisher como um todo, vai envolver várias divisões, tá? Microbiologia, parte de cromatografia, parte de análise química. Poxa, dá para fazer um webinar bem legal, assim, com divisões. Assuntos. Bem legal. Boa sugestão. Obrigado, Alice. Bom, acho que eu vou... Olha, mais uns minutos, né? Para mais perguntas. A gente tem ainda aí 13 minutos para acabar o nosso tempo, mas se alguém quiser aí fazer mais uma pergunta, as perguntas estão realmente bastante enriquecedoras. Estou gostando aqui. Eu já saliento aqui que a área de alimentos, para esse ano que vem, a gente vai estar lançando muitas novidades, tá? Te garanto aí que, no mínimo, aí uns 10 kits devem sair até o final do ano que vem, aí, com certeza, para molecular em alimentos. A gente está realmente bastante desenvolvido o nosso R&D, o nosso desenvolvimento de produtos está bastante ávido a isso. Bom, qualquer dúvida, qualquer pergunta adicional... Opa, mais uma. Olha, daqui essa aqui é bem... área de sanidade avícola, Márcia. Olá. Vocês teriam alguma novidade na área de sanidade avícola? Nós temos o Rapid Finder Salmonella, que ela vai, na verdade, no workflow do laboratório, hoje se faz a detecção de salmonella para depois verificar se aquela salmonella é tifimúria ou enteritidis. Com o Rapid Finder, eu acho que a gente ganha tempo. Na mesma corrida, no mesmo pré-enriquecimento, você tira os dois parâmetros.
E também agora esse kit ele foi validado para amostra de produção primária, né? Não mais só em amostras na carne, né? Mas também na parte de produção primária. Legal. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui. Qualquer pergunta que chegue a vocês, que vocês tenham alguma... Opa, mais uma coisa. Mais uma. Legal. Não quero que você encerre. Não querem que eu encerre. Eu estou gostando, na verdade, está excelente. Fiquei curioso com os bits magnéticos para extração de ácidos nucleicos. Qual é a vantagem em relação aos de sílica? Bom, acho que a principal vantagem é que você pode fazer essa metodologia automatizada, né? Então, você tem aí 2 equipamentos para te auxiliar. Então, caso você tenha muitas amostras para fazer por dia, ele vai te auxiliar dessa forma, né? Fazendo de 15 até 96 amostras em torno aí de 40 minutos. E a outra vantagem é que as colunas de sílica você precisa fazer diversas lavagens e diversas centrifugações até você conseguir o resultado final, né? E fora que ela passa ali, então o DNA ele passa ali pela coluna de sílica. No caso dos beads magnéticos, eles são, vamos dizer assim, um pouco mais específicos, né? Porque eles já grudam no DNA e já puxam esse DNA para você. Então, a mão de obra dele, né? Essa parte de hands-on dele, ela é um pouco mais fácil do que a parte de sílica. Basicamente, essa é a diferença. Ok. O legal não é só a quantidade de perguntas, é a qualidade delas. Eu estou gostando bastante também a qualidade das perguntas. Olha, na verdade, eu estou só lendo aqui, viu? Eu não estou... Pessoal, é assim, eu queria agradecer vocês pela participação, agradecer a Márcia, agradecer a Juliana aí também pela participação no webinar. Não esquecer que sexta-feira nós temos o webinar de Mycobacterium. Não é aplicado a alimentos, mas para quem é microbiologista e quer conhecer um pouco de sensibilidade de Mycobacterium, nós vamos ter uma especialista em epidemiologia de Mycobacterium, tá? Não só tuberculoses, a gente vai falar de Mycobacterium, vai abranger toda o gênero Mycobacterium, né? E a gente tem a especialista da FUNED, da Fundação Ezequiel Dias em epidemiologia. A Juliana vai falar sobre a sensibilidade desses micro-organismos e é bastante interessante. Então, se vocês quiserem, eu convido vocês para essa participação. Tá? Então, eu agradeço vocês, agradeço as perguntas. Caso vocês tenham mais alguma pergunta, por favor, as façam chegar a nós, nós vamos responder em qualquer momento. E eu agradeço a todos. Agradeço a organização também, a organização aqui do SEC, da Daphne, do Murilo, de todos eles. Obrigado. Obrigada a todos, tenham uma boa tarde, boa noite. Agradeço a todos pela colaboração, muito obrigada. Boa tarde.